Olá, meus queridos alunos da Escola Jaime Laurindo da Silva. Mais uma vez estamos aqui para uma aula de português com o assunto do primeiro ano. E nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o classicismo, só que dessa vez a gente vai dar um foco no Luís Vaz de Camões. Camões, por que eu escolhi o Camões? Porque o Camões é um dos maiores representantes do classicismo em língua portuguesa, A gente ainda não entrou na literatura aqui no Brasil, nós estamos estudando ainda literatura em Portugal. Então, por quê? O Brasil ele vai ser descoberto, entre aspas, pelos portugueses só a partir de 1500. A gente não vai ter ainda uma literatura de fato aqui no Brasil antes disso, Porque antes só tinha a questão dos índios e tudo. Depois, nas nossas próximas aulas, a gente vai estar falando sobre a literatura de informação, tá ok? Mais uma vez eu coloco para vocês sugestões de links para estudo. Além desse vídeo que eu estou produzindo para vocês nesse momento, Coloquei 3 links que fala do Camões lírico e do Camões épico dentro da obra Os Lusíadas. Gente, olha só, o Luís Vaz de Camões, a gente percebe que ele, pode-se dizer que em vida ele não foi tão valorizado assim, Mesmo ele tendo conseguido um respeito depois da obra dos Lusíadas, onde ele a duras penas escreveu, ele não foi tão valorizado. Mas vamos um pouquinho para a biografia dele, É o maior poeta português considerado, filho, de Luís de Simão Vaz Camões e Ana Sá e Macedo. Entrou no exército da coroa de Portugal, lutou em várias batalhas, defendendo Portugal, autor da obra Os Lusíadas, que é considerado a epopeia, em língua portuguesa mais importante que já foi escrita até hoje. Possui obras que eu coloco a autora de grandes poetas do mundo. Os Lusíadas dividem-se em 10 cantos repartidos em oitavas. A gente vai ver mais na frente, quando a gente for trabalhar o Camões épico, que a obra dele é dividida em 2 fases, em Camões lírico e Camões épicos, E ele é o maior representante do classicismo português. Aí tem algumas observaçõezinhas, que o Camões ele acabou sendo preso em 1552, participa de várias expedições militares. Ele publica o poema, o seu poema Os Lusíadas, que é imenso, Tem vários cantos aí. Os Lusíadas contêm elementos épicos e líricos, sintetiza as principais marcas do Renascimento. E é interessante atentar que ele vai contar a história brilhantemente do povo português, Que é um dos maiores feitos de Portugal, são as grandes navegações. Os Lusíadas possuem a presença de episódios líricos sem ligação com o tema central, Que é essa questão histórica, heróica. A gente vai ver, eu separei para vocês 2 trechos que eu acho muito interessante dentro da obra Os Lusíadas. Inclusive, eu separei um trecho lírico dentro da obra. Luís de Camões se inspirou em trovas populares, escreveu poesias que lembram as cantigas medievais, lá do trovadorismo, quando a gente estudou trovadorismo, que ele se divide em cantigas, São as cantigas medievais, cantigas líricas, cantigas satíricas. A maior parte da obra lírica de Camões é composta de sonetos e redondilhas, E diz a lenda que Camões conseguiu salvar o manuscrito dos Lusíadas, segurando com uma das mãos e nadando com a outra. Diz a lenda, que ele não escreveu a obra em Portugal, Ele estava na Índia, estava retornando para Portugal com a obra, tinha passado muito tempo escrevendo essa obra. E aí ele vinha, trazendo o amor da sua vida, de Namene. E então, no meio da viagem, acabou tendo uma tempestade e o barco que eles estavam acabou naufragando, virando. Então, ele tinha 2 opções: ou salvava a mulher ou salvava o livro. E aí, o que vocês acham que ele salvou? Ele conseguiu salvar o manuscrito com apenas uma das mãos, Então, ele resolveu salvar o livro. E tem vários sonetos do Camões em homenagem a essa mulher amada dele que ele acabou perdendo nesse naufrágio. Camões deixou, além de Os Lusíadas, um conjunto de poesias líricas, entre elas
os efeitos contraditórios do amor, o desconcerto do amor, do mundo, né? A bagagem literária deixada pelo escritor é inestimável de valor literário. Aí, como eu já disse para vocês, o Camões escreveu poesias líricas, épicas, até peças teatrais e sonetos, né? Que em sua maior parte são verdadeiras obras de arte. Vamos lá para a primeira parte do Camões, dos textos de Camões. A lírica camoniana, como eu disse para vocês, a obra dele é dividida em dois momentos. O Camões ele é lírico, que fala dessas questões amorosas, que até os autores eles dizem que ele prenuncia o romantismo, que só três séculos antes, né, que vem o advento aí do romantismo, muito depois que os autores vão estar escrevendo suas obras românticas, com um tom mais platônico, falando de sofrimento amoroso, idealização tanto do amor como da mulher, essa submissão que vai haver do homem em relação à mulher, que a gente chama de vassalagem amorosa, né? Sucerania. Então, tudo isso ele vai acontecer. O amor cortês, apesar que o amor cortês ele já existia lá nas trovas, né, que a gente observava nas cantigas líricas. Por isso que o Camões ele se aproxima muito das cantigas medievais, porque tem essa pegada também, né? E mais na frente que a gente vai encontrar bastante nos românticos, principalmente da segunda geração. Vamos lá, duas figuras de linguagem que a gente percebe muito nas suas obras, as antíteses, que reforçam a ideia do amor impossível, e os paradoxos, que reforçam os sentimentos confusos que advêm do amor. Pessoal, porque a gente sabe, sentimento é algo que acaba confundindo as pessoas. Ah, será que é amor? Será que é paixão? Será que é verdadeiro? Será que não é, né? Eu gosto daquela pessoa, mas eu tenho medo de me declarar. Então, tudo isso vai acabar acontecendo dentro de suas obras. O mais dos textos que ele escreve, né, que a gente percebe, são os sonetos, né? É o estilo que ele mais escreve. Só que o soneto, gente, ele tem toda uma peculiaridade, né? Tem toda uma estrutura que a gente deve observar, como ele coloca aí. É uma estrutura italiana do século XII, que possui 14 versos, 2 estrofes de 4 versos e outras 2 de 3 versos. Então, se eu colocar aí uma questão, ou vocês verem por aí assim, o soneto possui 2 quartetos e 2 tercetos, porque são 2 blocos de 4 versos e 2 blocos de 3 versos, sendo no total formam 14 versos, né? E esses versos do Camões, ele gostava muito de utilizar a medida nova, que são versos decassílabos, que são de 10 sílabas poéticas. Como é que isso funciona, professora? Essa separação de sílaba poética, ela é diferente da separação da sílaba gramatical, que a gente estuda lá na gramática normativa, né? Então, separar as sílabas normalmente, né, que é unir as sílabas que causarem encontro vocálico, que são as vogais, que a gente vai ver mais na frente. Se no encontro vocálico ambas as sílabas forem tônicas, não haverá essa união. Conta-se só até a sílaba tônica da última palavra. Entenderam? Então, assim, o verso ele pode ter até mais sílabas, só que eu só vou contar até a última sílaba tônica, né? Que é a sílaba mais forte daquela palavra, que vai dar essa questão das 10 sílabas poéticas. Por exemplo, que não vai dar tempo a gente analisar todo esse soneto, né? Que é esse soneto do amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente. É um dos sonetos mais famosos do Luís Vaz de Camões, que ele fala sobre as contradições aí do que é realmente esse amor. Olha, gente, ele colocou, né, que olha na sílaba 6, né, existe aí um encontro vocálico, né, do E com um A. Então, esse que arde é como se que arde, né? Eu não preciso abrir a boca 2 vezes, que arde, né? Eu só abro uma vez. Então, aí existe um encontro vocálico. Então, aí só forma apenas uma sílaba, tá certo? Então, quando vocês forem fazer essa contagem, vocês vão ter que prestar atenção nisso, né? Se existem essas vogais e se formar um encontro vocálico. E se forem tônicas, elas não formam, tá certo? Esse encontro vocálico.
passando. Eu coloquei para vocês mais alguns sonetos do Camões, para depois vocês podem pausar ou nos slides verem com calma, né? Mais aqui é a sequência, né? São 5 sonetos dentro da lírica dele, aqui mais 6 sonetos, né? Que são 200 sonetos de Camões, que eu retirei esses 6 sonetos para vocês lerem com calma. E o Camões épico, gente. Quando a gente fala de Camões épico, a gente vai lembrar diretamente dos Lusíadas. Falou em Camões, épico, falou em os Lusíadas. Falou em épico, eu quero deixar bem claro. Lembre-se de 2 principais características. Quais são elas? Herói, tem que ter um herói. Tem que ter fatos heróicos. E quando eu falar em épico, lembre de história. Tem que ter contexto histórico. Certo? Então, nunca se esqueçam. Falou de épico, lembre dessas 2 principais características: contexto histórico e heroísmo. Quando eu falo de Lusíadas, pensem em Portugal. Quando fala os lusos, são os portugueses. Tá certo? Os Lusíadas são os portugueses. Nunca se esqueçam disso. Então, a obra Os Lusíadas vai falar de quem? Vai falar dos portugueses. Essa obra é composta por 10 cantos, que são divididos em capítulos, né, a mesma coisa, e 1.102 estrofes de 8 versos, todos decassílabos. Imaginem aí o trabalho que deu esse autor fazer essa obra, com rima, né, A, B, A, B, C, C, todas as estrofes, todos os versos possuem essa mesma rima. Aí, dentro do Camões épico, eu coloquei também um trechinho, né? Olha só como é que vai ficar. As armas dos barões assinalados. A, né? É a rima, né? A rima em A, porque a gente começa com a primeira letra do alfabeto. Aí, assinalados rima com navegados, que rima com enforcados. E eu coloco o A em todas elas, que são a mesma rima. Lusitana rima com taprobana, que rima com humana. Então, eu coloco a rima em P. Qual é a próxima letra aí do alfabeto? A letra C. Então, edificaram rima com sublimaram. Então, eu coloco a letra C. Então, ficou o quê? A rima A, B, A, B, A, B, C, C. Então, imagine, todos os versos são com esta mesma rima, tá certo? Mais um pouquinho aí dos Lusíadas, que não vai dar pra gente comentar tudo, né? Mas o Camões, ele pretendia traduzir em Os Lusíadas toda a história do povo de Portugal, né? Suas grandes conquistas, tomando como o tema principal essa questão da descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama, né? Então, Vasco da Gama era um navegador que ele acabou, né, descobrindo várias rotas. Então, vocês sabem, né, que Portugal é um dos pioneiros das grandes navegações. Então, foi esse trajeto aí que eu estou mostrando no mapa para vocês que o Vasco da Gama ele fez, né, até chegar nas Índias, né, que era o local onde eles iam buscar especiarias, tecidos, né, coisas que não existia em Portugal. E aí nós temos algumas divisões dentro da obra Os Lusíadas, que é a proposição onde ele apresenta, faz a apresentação cantada, né? São vários cantos, né? Isso os feitos dos navegadores portugueses, né? Em especial da esquadra de quem? Do Vasco da Gama, que vai ser o nosso herói, o herói da história, tá certo? A invocação. O poeta invoca o auxílio das musas do Tejo, as Tágides que irão inspirá-los na composição da obra. Então, gente, ele é bem clássico mesmo, ele volta aos clássicos. Os clássicos, eles têm um grande apego à questão da mitologia. Então, a gente vai ter muito presente na obra essa questão da mitologia, dos deuses. A dedicatória, a quem que ele vai dedicar? Ao poema dedicado quem? Ao rei Dom Sebastião, visto como a esperança de propagação da fé católica e continuação das grandes conquistas portuguesas pelo mundo. Então, ele dedica ao rei, né, a Dom Sebastião.
a narração, né? A narração ela vai contar a história de quem, né? É a história de Vasco da Gama e as glórias da história dos portugueses, né? Do povo português, que vai descobrir várias rotas marítimas, inclusive essa questão de até atingir Calicut, né? Que era o destino principal dessas rotas. Os planos da epopeia, né? Os planos dos Lusíadas, sagrado define o destino dos portugueses, que são os deuses da mitologia, e o plano dos homens. Não existem dois planos, os deuses, que muitas das vezes eles tentam até direcionar o destino, porque lembram, tem um filme, né? A Odisseia, que tem como protagonista principal o Odisseu, ele desafia os deuses. E aí, quando ele desafia os deuses, né, o Poseidon, ele tenta atrapalhar o retorno dele para casa. A mesma coisa acontece na obra Os Lusíadas, né? Você precisa fazer acordo com os deuses para poder você conseguir fazer uma viagem mais tranquila. E eu escolhi um episódio que eu acho muito interessante dentro da obra. Como eu já disse para vocês lá no início da nossa aula, que existe uma parte lírica, né? Algumas partes bem líricas dentro da obra. E eu acho que a parte mais interessante lírica da obra Os Lusíadas é o episódio de Inês de Castro, a rainha que foi coroada após a morte. Que história é essa, professora? A Inês de Castro, né? Ela se apaixona pelo príncipe. E aí o que vai acontecer? Ela era uma moça comum, uma plebeia, né, comum. E aí o que vai acontecer? Eles acabam tendo um caso, ela engravida, tudo. Ele pretende casar-se com ela, né? E aí ela não consegue casar com ele, porque o pai dele vai armar lá uma armadilha, convida ela para ir ao palácio, mas quando chegasse ela iria ser assassinada. Só que quando ela chega lá, ela começa a cantar para o rei o amor que ela sente pelo filho dele, né? Que já tinha gerado frutos, tudo. Nesse momento ele se arrepende, mas é tarde demais, né? Os soldados já estavam a postos e acabam matando a Inês. Então, ali acontece a tragédia, né? O amor da vida do príncipe acaba sendo morta. Então, alguns anos depois, o que vai acontecer? O príncipe ele vira rei, desenterra o corpo da Inês, né? A veste toda de rainha, coloca no trono e faz com que todos os súditos venham beijar a sua mão. Entendeu? Então, assim, foi um episódio assim, bem interessante. O episódio do gigante Adamastor também é bem interessante, né? Porque existe um local que é chamado o Cabo da Boa Esperança, né? Quando os navegadores atingem, lá é um lugar muito perigoso, né? É o limite que vai existir ali, né? Então, assim, existe o gigante Adamastor, que é essa representação dos deuses, né? Tem que qualquer embarcação que tentasse romper essa fronteira, o Adamastor ele representa o último limite, bem como todos os perigos que os portugueses enfrentariam para alcançar o feito até chegar às Índias. Então, assim, vão ser ali o gigante Adamastor ele representa um dos maiores perigos que os navegadores eles vão passar dentro dessa tentativa de chegada às Índias. Certo? Então, pessoal, são alguns episódios que eu achei interessante, algumas considerações sobre o Luís Vaz de Camões. Então, o conteúdo desse assunto ele está no nosso livro didático e a atividade também, tá certo? Mas vocês irão responder no formulário online. Então, até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.